Deus abençoe cada irmã que é mãe, aquela que tem projeto de ser mãe. Deus continue guardando vocês em nome de Jesus Cristo. Que o Eterno continue fortalecendo. Deus abençoe pastor Wilson pela oportunidade de retornar aqui, pelo privilégio de poder revê-lo, Márcia, sua família, os irmãos, em nome de Jesus, irmão Genô, em nome de Jesus Cristo, os demais, em nome de Jesus. Pastor Geraldo, né? Em nome de Jesus e todos, amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso 1. Oração do profeta Abacuque, que foi em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verso de número 17, do capítulo 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos ao teu nome. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abacuque, além de filósofo e estatista, também ele era profeta. Ele recebeu o cunhão e o ministério profético da parte do Senhor. Uma coisa que eu quero que você entenda, que o profeta é uma ferramenta que fala o que Deus quer que o povo venha ouvir. O sacerdote, ele falava com Deus as demandas do povo. O profeta fala com o povo aquilo que Deus quer que o povo ouça. Essa ferramenta, o ministério profético ou profeta, que é uma ferramenta, toda vez que Deus usa um profeta, ele usa com um propósito específico. Um profeta não fala aleatoricamente. Um profeta, à luz da palavra de Deus, ele não fala por falar. E ele não fala por vanglória, nem para ostentar o ministério que lhe foi incumbido. Toda vez que um profeta abre sua boca, à luz da Bíblia, ele abre com um propósito específico. E a palavra de um profeta ela é muito clara. Ela vem para direcionar o povo de Deus, para que esse povo possa frutificar no Senhor. Aqui no capítulo de número 1, ou capítulo de número 3, no verso de número 1, nós encontramos a verbalização de Abacuque. E antes de falar do verso 17, que é o tema, eu quero compartilhar ou comentar rapidamente o verso de número 1 e o verso de número 2. Vai ser muito claro o texto dizendo assim, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Lindo, primeiro verso. Nós podemos entender aqui que ele é profeta, mas não perdeu o hábito de orar. Ele tem um chamado, ele tem uma vocação, ele está exercendo o ministério, mas a prática da oração é algo que ele ainda tem. Todo ministério que não é regado por oração, ele não tem durabilidade, não tem sucesso. O sucesso ministerial, esse sucesso, entre aspas, não o glamour do ministério, mas o êxodo ministerial, que nós chamamos de sucesso, ele vem quando há a prática da oração, a prática da comunhão com Deus, o relacionar com Deus, através do momento de devoção, de oração, de busca. E aqui nós encontramos Abacuque assim o fazendo, orando ao Senhor. E ele diz no verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E quando eu retrato esse texto, do verso 2, do 3 de Abacuque, ouvi a tua palavra e temi. E quando vou parafrasear com as palavras de Jesus e também dos discípulos, em meu coração sob um temor, concernente o que está para acontecer. Tendo em vista que o próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele deixa muito claro que antes da igreja ser atirada da terra, arrancada da terra, alguns sinais ocorrerão. Ele diz que haveria nação contra nação. Ouviu essa palavra? Haverá reino contra reino. Ouviu esta palavra? Levantar-se-á pai contra filho, filho contra pai. Jesus disse que nesses dias aumentaria a fome. Jesus falou que multiplicaria a iniquidade, a ponto do amor de muitos esfriar. E essa palavra já está acontecendo. Esses eventos que Jesus disse que ocorreria, eles já estão ocorrendo.
Eu não digo isso tão somente pelo fato ou pelo ocorrido no sul do Brasil, mas eu falo numa cosmovisão global, mundial. Os homens estão mais ousados, mais atirados para o pecado. Eles perderam a vergonha, eles perderam o temor de Deus. E eu quero que você entenda aqui essa noite, que quanto mais o homem se distancia de Deus, mais monstruoso ele se torna, mais ousado para poder burlar e quebrar as normas divinas, ele se torna. Quando o homem se distancia de Deus, da palavra de Deus, ele se enche de ousadia, de coragem para profanar aquilo que é santo, para tentar derrubar aquilo que é justo e que é reto, e para erguer pilares, fundamentos que distorcem a palavra de Deus. Só para que você possa refrescar a sua mente. Quando eu digo que Abacuque, que eu me retrato nessa oração de Abacuque, no verso de número 2 do capítulo 3, quando ele diz, ouvi a tua palavra e temi. Eu me lembro de quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, que os homens seriam presunçosos, esses são os dias. Os homens seriam arrogantes, esses são os dias. Que os homens teriam comichão no ouvido e que eles não suportariam a sã doutrina. Esses são os dias. O apóstolo Paulo disse que os homens inflamariam homens com homens, cometendo torpésia, que eles abandonariam o uso natural da mulher e teriam coito homens com homens e trariam sobre si o juízo de Deus. Esses são os dias em que as escrituras estão se cumprindo, os dias em que a escritura está se manifestando. É perceptível que quem é amante da sacrossanta escritura, da palavra de Deus, já está percebendo que os eventos que Jesus disse que ocorreria antes do arrebatamento, já estão ocorrendo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é a prática de pecado. É aquele pecado que a pessoa pratica e não sente constrangimento. Ela não tem mais receio, ela não tem mais vergonha, ela não tem mais nojo, ela está cauterizada, ela está enrijecida, ela está endurecida. Nós estamos andando em meio a uma geração caída, em meio a uma geração submergida pela prática do pecado. Nós estamos andando em meio a uma terra em que os valores estão invertidos, em que as coisas erradas são aplaudidas e as coisas certas os homens criam resistência para aceitar. Nós estamos vivendo uma época em que aquilo que é profano está sendo ovacionado e aquilo que é santo está sendo debochado. Deixa eu explicar para você rapidamente. Quando eu digo que nós estamos vivendo uma época do que é profano é ovacionado e do que é santo está sendo profanado, é só olhar para a mentalidade, para o comportamento, para a forma e postura com que a mídia intermediária e como a grande mídia tem banalizado as coisas de Deus. É notório que os homens estão brincando com aquilo que é santo, estão usando aquilo que é santo para se promover. Existe no homem um desejo muito grande de conquistar as coisas da terra, e para conquistar as coisas da terra, alguns estão profanando aquilo que é do céu, estão colocando em vitupério aquilo que é santo, usando o santo como se fosse um trampolim para galgar aquilo que deseja, expondo a igreja em vitupério, colocando as coisas de Deus no nível dos homens naturais. Mas eu quero que você entenda, por mais que a lama esteja espalhando, por mais que o pecado esteja multiplicando, por mais que os homens tenham pervertido do caminho santo e abandonado a palavra da verdade, existe um remanescente que está aguardando o dia do Senhor, existe um remanescente que está gemendo pelos cantos. E antes de pregar aqui essa noite, nessa última oportunidade desse congado, eu quero dizer para você que existe um grupo de pessoas que hão de ser arrebatadas. Não é um número grande, mas é um número que está perseverando. Não é um número incontável na ótica humana, sim, mas é um número que está buscando de Deus uma intimidade, buscando um relacionamento com o Pai e desejando o dia do Senhor. O profeta Abacuque, no verso de número 3, ou no capítulo 3, no verso de número 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi, oh glória.
E o que nós precisamos na atualidade é isso: ouvir a palavra e ter temor. Porque só ouvir não é o suficiente, só pular não é o suficiente, só cantar não é o suficiente, só recitar não é o suficiente, só conhecer, falar, verbalizar não é o suficiente. Juarez me prova quando é que vem o temor no coração do homem. O temor é perceptível quando o homem pratica aquilo que ele ouve, quando o homem pratica aquilo que ele prega, quando o homem pratica aquilo que ele canta. Deus não está procurando alguém que tenha uma boa narrativa. Deus não está procurando alguém que tenha uma boa postura, uma boa homilia, uma boa semântica, um grande exegeta. Deus está procurando alguém que renuncia aos prazeres para andar em santidade, que renuncia à prática do pecado e que deseja os céus verdadeiramente. Deus não está procurando alguém que tenha uma bela voz, que tenha uma boa postura. Deus não está procurando alguém que seja elegante. Não, o Senhor está procurando alguém que adora no templo e adora em casa, que adora em casa e adora no trabalho, que adora no trabalho e adora na faculdade. Deus está procurando alguém que é fiel, não somente perante os olhos dos homens, não somente perante os olhos da esposa, não somente perante os olhos do marido. Deus está procurando alguém que é fiel em meio a uma geração corrompida, uma geração comprometida com o pecado. O que é temer a Deus? Temer a Deus é saber que Ele é santo, é saber que Ele é soberano, mas mais que saber que Ele é andar em santidade, reconhecendo que o mesmo Deus que é Pai é juiz, o mesmo Deus que é amor é o Deus que vai separar o joio do trigo, oh glória, aleluia, o bode da ovelha, oh glória, o santo do profano, oh glória, o limpo do imundo, oh glória, quem sobe e quem fica, oh glória. Temer a Deus é entrar na presença dele, não somente fisicamente, mas entrar na presença dele espiritualmente. Nós estamos vivendo a era da conectibilidade, que as pessoas estão conectadas, estão ligadas em tudo e desligadas de Deus, estão curtindo tudo e abandonando a palavra de Deus. Elas dormem com o aparelho ligado, elas acordam com o aparelho ligado, elas não levantam da cama sem consultar as suas redes sociais. É o dia inteiro alimentando o mundo virtual e mendigando no mundo espiritual. Deixa eu repetir, é o dia inteiro alimentando o mundo virtual e mendigando no mundo espiritual. Eu estou pregando para uma geração de zumbis, uma geração de pessoas que estão presas na telinha, que estão ligadas o tempo todo, a madrugada toda, a noite toda. Mas antes de pregar, eu vou te dar uma notícia: tem casamento acabando por causa da internet, tem família sendo destruída por causa de um aparelho telefônico, tem gente que não tem coragem de olhar no olho do seu cônjuge porque não traiu fisicamente, mas está traindo virtualmente. Tem gente que é santo no vestir, santo no olhar, santo no falar, mas é adúltero através do telefone, é prostituto através das redes sociais. Só que essa noite eu quero declarar que um temor pousará sobre a tua vida. Eu quero declarar essa noite que aproximarás mais perto de Deus. Não serás um pavilhão de engano, mas serás templo do Espírito Santo para a glória de Deus. Vem comigo, por favor. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Verso de número 2 do capítulo 3 do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temir. Ele não somente ouviu, ele ouviu e teve temor. Porque tem gente que até ouve, mas quando ele vira as costas ele esquece. Ele até aprecia um bom discurso, até esboça uma reação, até deixa uma lágrima rolar na face, só que ele volta para a prática do pecado. Ele até é molhado pela palavra, mas não é lavado por ela. Deixa eu explicar. Aleluia. Ele se deixa ser molhado, mas não se deixa ser lavado, não se deixa ser purificado pela palavra. Até ouve a palavra, mas quando ele sai, irmão Janô, quando ele distancia do templo, ele esquece daquilo que ele ouviu e não pratica, porque ele ouviu, mas a palavra caiu sobre uma terra que não frutifica, caiu sobre uma terra que não dá para germinar. Ele não se abriu para produzir fruto através da palavra que ele recebeu. Em Pedro, o apóstolo Pedro é muito feliz ao dizer, ele diz: esse provérbio cabe sobre aquele que conhece a palavra e que se desvia dela. Ouça aí na galeria, ouça aqui embaixo. O apóstolo Pedro foi muito feliz ao dizer: esse provérbio cabe sobre aquele que conhece a palavra e se desvia dele. Ele disse: qual é o provérbio?
porque aquele que conhece a verdade e não vive na verdade é como uma porca que depois de limpa se lambuza. Por que uma porca depois de limpa ela se lambuza? Deixa eu explicar para você. E você na galeria ouça, e você na nave da igreja também ouça, em nome de Jesus. Por que uma porca depois de limpa ela se lambuza? Porque ela foi lavada por fora, mas ela não foi mudada por dentro, glória. Ela foi molhada por fora, mas não houve mudança interna. Se você pegar uma porquinha e lavar a porca, colocar um lacinho no pescoço, colocar um lacinho no pé, colocar uma florzinha na orelha, e se você soltar a porca dentro de casa, ela vai pisar no porcelanato, ela vai andar no porcelanato, ela vai escorregar no porcelanato. Mas se você abrir a porta da casa, ô glória, e se tiver um monte de lama do lado de fora, ela sai do porcelanato e ela volta para a lama, ela vai rebolando para a lama, e ela deita na lama e ela se lambuza. Sabe por quê? Porque ela foi molhada por fora, mas não foi mudada por dentro. O que você quer dizer, irmão Juarez? Eu estou pregando em meio a uma geração em que as pessoas são molhadas, mas não são lavadas interiormente. Elas até aspergidas uma palavra de autoajuda, uma palavra de ânimo, uma palavra de prosperidade, uma palavra de porta aberta, mas não tem a palavra contra o adultério, não tem a palavra contra a prostituição, não tem a palavra contra a lascívia, não tem a palavra contra a porfia, não tem a palavra contra a ira, contra o ciúme. Só que eu quero que você entenda, você só sai daqui hoje somente molhado se quiser, porque sairás daqui mudado pelo poder da palavra, pela presença do Deus da palavra, pela glória do Deus da palavra, oh glória, pela unção do Deus da palavra. Aleluia, aleluia. Ele disse também, cabe esse provérbio, além de dizer que é como o cão, que como a porca que se lambuza. Olhe para cá, já estou finalizando e entrar na mensagem. Ele diz que aquele que conhece a palavra, irmã Ingrid e seu muito digno marido, Deus abençoe. Aquele que conhece a palavra é como o cão, é como um cão. Primeiro ele fala da porca, que é como a porca que depois de limpa, se lavada, se lambuza. Por que a porca volta para o chiqueiro? Porque ela foi lavada por fora, mas não foi mudada por dentro. Esse evangelho sem cruz não muda ninguém. Esse evangelho que tudo pode não muda ninguém. Esse evangelho que o sujeito é crente, mas está tatuando, não muda ninguém. Esse evangelho que o sujeito é crente, mas dorme com a namorada, não muda ninguém. Esse evangelho que o sujeito é profeta, mas está no terceiro casamento, não muda ninguém. Esse evangelho que o sujeito revela, mas está de sunga na internet, não muda ninguém. Esse evangelho que ela canta, mas é lascívica, das costas de fora, da roupa apertada, não muda ninguém. Eu sei que tem alguns que não gostam de mim, porque eu prego contra a sensualidade. Pode não gostar, mas eu vou pregar. Pode não convidar, mas eu vou pregar. Se eu não for na tua região, se eu não for no teu campo, eu chego no teu WhatsApp, eu chego no teu Instagram, eu vou através de uma mensagem, e tu vai ter que ouvir sua cascavel, porque Jesus arrebatará a igreja. Andou, uramandou, andou, meninica, andou. Fecha os seus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu vai rebocar a maquiagem hoje, princesa, ô glória. Tu vai lambuzar a cara hoje, madame, ô glória. O lápis vai ter que rebocar, ô glória. Hoje quem brilha não é o pó que está na tua cara, é a glória que desce do céu, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje o que chama a atenção não é o teu cascavelar, parecendo a surucucu do pescoço grosso. Quem chama a atenção hoje é aquele que tem na coxa um manto, e sobre o manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a glória pertence a Deus. Muito me identifico com os versos de Pedro, porque ele diz que é como a porca que depois de limpa se lambuza. Ele diz que é como o cão. Olhe para cá, por favor. Já vou pregar o Abacuque. É como um cão. O cão. Porque o cão tem corpo, tem espírito, mas não tem alma. A porca tem corpo, tem espírito de vida, mas não tem alma. Você está entendendo? Não tem raciocínio. Porque quem tem raciocínio, quem é inteligente, não dorme em pecado.
Oh, santo. Levanto, passai. Quem é inteligente não dorme na prática do pecado. Quem conhece a Escritura não dorme sem fazer um concerto, sem pedir misericórdia, sem clamar a Deus. Vem comigo, por favor, vamos lá. Como o cão que volta e come o próprio vômito. É nojento, mas eu vou explicar. Porque pregadores não pregam isso. Porque isso não abre agenda. Não abre agenda, mas te livra do inferno. Não abre agenda, mas te faz temer a Deus. Não abre agenda, mas te faz vigiar um pouco mais, ô glória. Não abre agenda, mas nos faz ficar mais crente, mais fiel a Deus, mais temente a Deus. Aleluia! Pedro disse, porque aquele que conhece a verdade e depois foge dela e volta para os rudimentos do mundo, é como um cão que voltou e comeu o seu próprio vômito. Olhe para cá, por favor. O que é o vômito? O vômito, irmã Ingrid, é uma forma do sistema endócrino se defender de um mantimento que está estragado. Toda vez que uma pessoa vomita, ela está lançando para fora aquilo que não tem proteína e que poderia lhe gerar uma enfermidade. Então o vômito é uma defesa do sistema endócrino. É uma forma de lançar para fora aquilo que está estragado, aquilo que é podre, aquilo que não tem substância. O cão vai e vomita, ele vomita e quando ele vomita ele faz uma força. Ele força para jogar o vômito fora. E quando ele joga o vômito fora, ele aliviou daquilo que adoecia ele, sim ou não? Só que ele, como não tem faculdade pensante, como não tem alma, como não tem um racional, ele jogou fora o que fazia mal. E quando ele começa a andar, oh glória, quando ele começa a andar, ele olha para trás e ele volta para comer aquilo que lhe fazia mal de novo. Ai, 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 ai. Ele volta no vômito e ele mete a boca e ele começa a comer aquela comida que entrou num processo de queima dentro do sistema endócrino, aquele vômito que está envolto de suco gástrico, de resto de mantimento, aquela comida que foi mastigada, mas que eles perceberam no sistema endócrino que não era saudável. Agora ele volta e come aquela pudriqueira e ainda lambe a boca. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Que o desviado é como uma porca que depois de limpa voltou para a lama. Ninguém quer falar isso, irmão. Estão tratando um desviado como se desviado fosse herói. Desviado não é herói. Desviado é um filho pródigo que está dentro do chiqueiro e que precisa voltar para a casa do pai. Precisa voltar para a casa do pai. Quem é o desviado? O desviado é um filho pródigo que está dentro do chiqueiro, lá no meio dos porcos, e que precisa voltar para a casa do pai. Desviado não é herói. Desviado não tem que receber profecia de prosperidade. Desviado não tem que receber profecia de vitória. O que desviado precisa é conscientizar de que se ele não voltar, ele não herdará o reino dos céus. Os desviados não entrarão nos céus. E eu preciso ser muito claro para o Brasil. Eu preciso ser muito claro para esta igreja aqui em Alto Araguaia. Os desviados não entrarão no reino dos céus. E o desviado é como um cão que voltou e comeu o próprio vômito. E é como uma porca que depois de limpa se lambuza. Se você é desviado e se você está andando pelas ruas da cidade de Alto Araguaia, se você está andando por aqui desviado, Deus te vê como um cãozinho que voltou a comer o vômito. Você saiu do bar, mas voltou para lá. Você saiu da balada, mas voltou para lá. Saiu do baile funk, mas voltou para lá. Saiu da cerveja, mas voltou para a cerveja. Saiu da mulherada e voltou para a mulherada. É como um cão que voltou para o próprio vômito. E como uma porca que depois de limpa está se lambuzando. Ouvi a palavra do Senhor e temi, e temi, e temi. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Ouvi a palavra do Senhor e temi, oh glória, e temi. Anaianshu, Elemando Raisel, Vinai Cantra, Uramanda, Candaba, Ashuribicaia, aleluia. Ouvi a palavra do Senhor e temi. Ele teve temor, está dizendo, eu temi.
Juarez, por que você prega com tanta veemência contra o homossexualismo? Não contra o sujeito, mas contra a prática. Eu não tenho nada contra o indivíduo, eu tenho contra a prática, porque a prática sodomita vai te levar para o inferno. Juarez, por que você prega muito falando que pastora que é gay, que é lésbica, não vai entrar no céu? Eu não tenho nada contra a senhora, contra o seu CNPJ ou contra o seu CPF, contra a pessoa. Eu tenho contra as suas ações, e as suas ações, elas te destinam ao inferno. Se você lambe outra mulher, tu irás para o inferno. Se você lambe outro homem, tu irás para o inferno. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ter uma boa retórica, você foi uma grande pregadora, mas se está lambendo outra mulher, tu irás para o inferno. O teu passado não garante a vida eterna. O que garante a vida eterna é o teu momento. E se o teu momento é de caída, eu te convido, fique de pé na presença de Deus. Se o teu momento é de suja, eu te convido, se limpe diante de Deus. Mas não tente falar de Deus vivendo uma vida imunda. Oh glória, oh glória. É lésbica, mas prega bem. Oh glória, gosta de homem, mas prega bem. Oh glória, veste como uma prostituta, de qualquer maneira, toda tatuada, toda arrebentada, prega bem, atrai multidão. Só que eu quero que você entenda, vai aí uma resposta para você que tem uma vida exposta na mídia, uma vida relaxada, sem vergonha, imunda, e quer dizer que o evangelho aceita qualquer coisa. O evangelho não aceita qualquer coisa. Deus te aceita como você veio, mas não permanece, que não deixa você permanecer como você era. Se você está em Cristo, uma nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Quem é de Deus não deita mulher com mulher. Quem é de Deus não deita homem com homem. Quem é de Deus entendeu que Deus fez macho e Deus fez fêmea. Oh glória, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Eu sei que alguns profetas estão se calando diante dessa barbaridade, estão vendo a situação, e por causa do privilégio, ou melhor, por causa da mordomia que o ministério lhe proporciona, ele cerra a sua boca e não fala o que Deus manda. Oh glória. Porque mordomia, irmã Ingrid, tem ambiguidade, tem sentido ambíguo. Pode ser mordomia no sentido de ser mordomo, servir, essa eu quero. E mordomia no sentido de ficar deitado, somente sendo servido. Então tem muita gente que, porque entendeu a mordomia que o ministério lhe dá, oh glória, ele quer o glamour, mas não quer o confronto. Oh falso profeta, aleluia. Irmão, eu estou segurando para não falar. Eu falei, eu vou pregar no texto, mas eu não aguento, irmão. Eu sei, muitos pregadores têm uma linha, uma metodologia diferente, mas eu sou uma voz de denúncia. E se eu me encalar, irmão, Deus fica bravo comigo. Eu ando pela rua e Deus me reprova dentro de mim. Ele diz, você não falou o que eu mandei. Abra tua boca e fala o que eu te mandei. Grita para essa nação, oh glória, que eles estão colhendo a semeadura. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então não adianta ouvir a palavra e continuar na prática do pecado. Não adianta somente ouvir a palavra. Outra coisa, Deus não trabalha com jeitinho. Deus não usa termos errados para fazer aquilo que é certo. Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo em linha certa. Deus não trabalha com gambiarra. Deus não trabalha com esquema. Deus é Deus de coisas claras. Vem comigo, por favor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Feche seus olhos. Olha o que Abacuque disse. Eu ouvi a palavra do Senhor e temi. Eu fico imaginando se Abacuque estivesse hoje entre nós. Qual seria o sentimento de Abacuque ao ver dois barbudos de mão dadas? Qual seria o sentimento de Abacuque em ver mulheres dirigindo igreja casada com outra mulher? Qual seria o sentimento de Abacuque ao ver pai possuindo filho e filha tendo coito com pai? Qual seria o sentimento de Abacuque ao ver os homens pervertendo a verdade para permanecer na sombra do evangelho? Porque se não fala a verdade, tem mordomia. Se não fala a verdade, entra em evidência. Aleluia. Se não fala a verdade, é bajulado. Se não fala a verdade, vai estar nos lugares mais elevados. Mas escute aqui.
Tem porta que Deus não vai te deixar entrar por ela. Tem mesa que Deus não vai te deixar sentar nela. Tem panela que Deus não vai deixar você comer dela porque tem veneno na comida. Tem lugar que você não vai, não é porque você não é capaz, é porque Deus está te livrando. Tem convite que você não recebe, não é porque você não tem qualificação, é porque Deus está te dando livramento. Tem porta que você não acessa, é porque Deus não quer que você entre dentro daquela porta, porque senão você vai perder os seus princípios. Tem pessoas que Deus não deixa aproximar de você, porque senão vai manchar a tua moral espiritual. Então Deus está te preservando, está te reservando. Deus está te guardando como uma reserva moral, uma reserva espiritual, uma reserva ética. O Senhor está te conservando como uma ferramenta para os últimos dias da igreja na terra. Tem acessos que você não consegue atingi-los, não é porque você não tem capacidade, não é porque você não tem habilidade, nem porque você não tem um nome assoprado, é porque Deus não quer que você tenha acessibilidade, porque o acesso naquele lugar, naquele propósito que os outros estão, pode tirar você do foco, e Deus está te usando, aleluia, no lugar que Ele te colocou, aleluia. Curva a tua cabeça, Deus está te usando no lugar que Ele te colocou. Continue como Davi, cuidando das poucas ovelhas que o Senhor te deu. Continue como Davi, matando urso e matando leão, ó glória. Continue como Davi, não sendo visto pelos homens, mas aprovado por Deus, ó glória. Continue como Davi, no anonimato perante a ótica humana, mas aprovado pelos céus, ó glória. Continue como Davi, sendo rejeitado pelos homens, mas aplaudido pelos céus, ó glória. Continue como José, ó glória, sendo traído, vendido, assediado, mas não se cedendo à tentação, ó glória. Continue como José. Podem tirar a tua capa, podem tirar o teu avental, mas não vão tirar a tua promessa, ó glória. Porque a capa quem deu foi o Pai, e o que o Pai da terra dá, os homens tira. O que o homem dá, o homem tira. O avental quem deu foi Potifar, e o que o homem dá, o homem tira. Mas a promessa quem deu foi Deus, ó glória. Tiraram a capa, mas não tiraram a promessa. Tiraram o avental, mas não tiraram a promessa. O que Deus quer que você entenda, que aquilo que o homem dá, o homem tira. Mas o que Deus dá, ninguém tira. Se foi Deus que te levantou, não depende de você do homem, depende de você de estar na posição que Deus te chamou para estar, e as coisas fluirão, acontecerão no tempo de Deus. No tempo de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não somente ouvi a tua palavra. Quando eu ouvi a tua palavra eu tive temor, oh glória. Temor por dentro, tremor por fora. Temor por dentro, tremor por fora. Consciência, mente ativada. Juarez, onde é que você tira isso? Quando aquela mulher do fluxo de sangue entrou no meio da multidão, lembra disso? E ela dizia consigo: se eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu serei curada desse fluxo de sangue que tem 12 anos que vaza. E a Bíblia diz que ele estava na casa de Jairo. Aquela mulher rompeu a multidão e ela tocou na orla do vestido. Quando ela tocou na orla do vestido, ela teve 3 sentimentos. O primeiro sentimento, ela teve temor por dentro. Ela disse: toquei no vestido de Deus. Toquei no vestido de Deus. Temor, temor, temor. O segundo sentimento, ela teve tremor. A Bíblia diz que ela temendo e tremendo. Primeiro ela teve temor por dentro, depois ela teve tremor por fora. Porque quem conhece Deus não tem mudança somente por dentro, tem mudança por fora. Não tem como falar que conhece a Deus e viver a mesma vida. Não tem como falar que serve a Deus e viver a neque, manda na Yashúria. Não traia o teu marido, não traia. Não traia, neca lá manda canduda bacandaraia. Fecha o teu olho porque eu vou interromper. Aleluia. Bloqueie aquela pessoa, exclua aquele número. Ele manda na manco da badacando mundo comando naia. Aleluia. Fecha o teu olho, fecha o teu olho. Quem tem que te elogiar é o teu marido. Quem tem que te elogiar é o teu marido. Pare de aceitar os elogios daquele homem como se fosse algo normal. O Senhor me manda interromper a mensagem e gritar isso aqui dentro. E eu vou gritar, porque quem manda em mim é Deus. Em mim quem manda é Deus, aleluia. É Deus que manda em mim, aleluia, aleluia. Bloqueie aquele número, exclua aquele número, aleluia. Pare de postar nos seus stories foto para que ele veja. E pare de comungar com o comentário dele. Pare de rir, colocar
kkk, carinha de emocionada. Tome conduta de mulher casada. Tome termo de mulher de Deus. Não deixe o espírito de sem vergonhice, de safadeza entrar na tua vida. Coloca juízo na cabeça oca. Deus está te vendo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Andou na galeria, ouça. Urai cantomando, oh Espírito da verdade que não se engana, oh Espírito Santo que não se engana. Ai, 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 ai. Olha o que Deus está mandando eu falar. Aleluia. Uramanda, canto, ramachura. Aleluia. Fecha o teu olho na galeria. Tá me ouvindo na galeria? Tá me ouvindo? A galeria tá me ouvindo? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha o que o Espírito de Deus manda minha boca dizer. Eu sei que alguns vão dizer não, 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 não. Eu não concordo. Você não concorda porque não é chave de carro e nem é escritura de casa. Mas você concordando ou não, eu sei quem está me mandando falar. Gostando você ou não, Deus manda eu dizer. A senhora está comungando com aquele homem que não é teu. A senhora está dando liberdade. Aquele homem está te elogiando e a senhora está inflamando a alma. A senhora está mudando a forma de andar, de vestir, de falar, porque aquele homem começou a elogiar a senhora. Só que essa noite Deus me trouxe como atalaia para gritar sobre a torre da vigilância. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua vida no prumo. Seja mulher de Deus, tenha temor. Se valorize, tome vergonha na cara. Vai orar de madrugada. Vai jejuar. Vai clamar a Deus. Remandar a sai. Ouvi a tua palavra. Ouvi, aleluia, a tua palavra. O interessante aqui é que Abacuque diz que ele ouviu a palavra do Senhor. Ele não ouviu a palavra do homem. Ele não ouviu a opinião do homem. Ele não ouviu o que os filósofos estavam dizendo, o que os grandes pensadores estavam dizendo. Ele não ouviu o que Ciclano e Bertânio concluiu através de exaurir um texto. Eu vi exegetas esse ano dizendo que a Bíblia se resume em 2 textos. Eu falei, tá, ai, 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 neném, que dó é essa? Quem é que vai exaurir essa fonte? Quem é que vai absorver tudo que ela tem? É impossível resumir a Bíblia somente em 2 textos. A Bíblia é insondável, é inerrante, é profunda, é maravilhosa, é santa, é eterna. É Deus falando com o povo. É o Criador deixando um manual para a criatura. É o Criador deixando uma chave de sucesso para a criatura. Quer ter sucesso? Leia a palavra. Quer ter sucesso? Coloque o aplicativo da palavra no teu telefone. Quer ter sucesso? Tenha uma leitura constante. Leia todos os dias. Programe o teu telefone para que ele te desperte, para que você leia a palavra. A única forma de ter sucesso é meditando na palavra, examinando a palavra. Você não lê para pregar, você lê para se purificar. Você não lê para ser um bom pregador, você lê para entrar no céu. A leitura que eu faço não é para que eu tenha uma boa mensagem. Se você vê, eu não preocupo com mensagens diferenciadas. O que eu preocupo é permanecer diante de Deus. E o que me faz permanecer é o pão quente todo dia, é a palavra, é a meditação, é a devoção, é a vida separada. Eu te convido a renunciar 10, 15 minutos de Instagram, 10, 15 minutos de WhatsApp e colocar o teu joelho no chão, madame. Colocar sua boca no pó, bonitinha, mas não ora. Cabelinho esticadinho, mas não jejua. Unha feitinha, mas não consagra a vida. Quer ter um casamento abençoado, mas está preocupado em postar foto, fazendo biquinho, fazendo carinha. Coloque a tua boca no pó, princesa, porque o céu vai aproximar da tua cabeça. Deus vai aproximar do teu quarto, glória. Irmão Juarez, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Eu ouvi dizer que, talvez você diga isso, eu ouvi dizer que Deus tem te usado. Meu casamento está acabando. Ore, vá para a madrugada, levanta da cama, desliga o teu celular, dobra o teu joelho na beira da cama, entre a madrugada orando pelo teu marido. Ore quando estiver fazendo comida, volte a fazer comida, volte a ser esposa. Pare de comer sanduíche todo dia. Fecha o teu olho porque a senhora vai ouvir hoje. Aleluia, aleluia. Pare de comer sanduíche todo dia. Pare de ficar todo dia comendo lanche. Volte a ser esposa. Volte a coar café. Volte a afogar arroz. Volte a passar bife, fritar ovo pro teu marido. Volte a ter prazer em passar roupa na casa. Volte a ter prazer em limpar
arruma aquela casa bagunçada, aquela casa revirada, sandália para um lado, vestido para o outro, roupa toda bagunçada, fogão todo sujo. Volte a ter sua esposa, seja sábia. A casa pode não ser bela, mas você representa o céu. Que mulher de Deus que você é, que a tua casa é revirada, que a tua cama é bagunçada, os seus filhos não te obedecem, você coloca os seus filhos contra o teu marido, você é opositora dentro de casa. Essa noite eu repreendo o espírito da rebelião e eu profetizo santidade sobre a tua casa, sobre a tua família, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Quanto tempo tem que você não faz janta? Responda para você. Quanto tempo tem para não quebrar a unha, você não lava a roupa? Feche seu olho. Feche seus olhos, feche seus olhos. A senhora perdeu o conceito do que é ser mulher sábia. A mulher sábia não é aquela que cuida da vida dos outros. A mulher sábia é aquela que edifica a sua própria casa. E é um congresso de irmãs. Eu não posso ser infiel a quem me chamou, Deus. Eu não posso ser infiel. Volte a ser a regente da sua casa. Volte a ser liderança na sua casa. Volte a ser a lamparina acesa em casa. Feche seus olhos. Volte a ter prazer em cuidar do teu marido. Cumpra aquilo que a senhora votou na ponta do altar. Cumpra as promessas que a senhora fez quando a senhora estava casando, glória. E o senhor que é marido, coloque cinto na tua calça. Aleluia. Pede a Deus para te dar juízo. No lugar de ficar limpando o carro, preocupado com dinheiro, cuida da tua esposa, cuida da tua casa, larga a mão de ser avarento. Tenha mais tempo para sua família, tenha mais tempo para o seu lar, oh glória. Você que é marido, dê um bom exemplo. Deixa a tua esposa te ver orando. Deixa os seus filhos te verem orando. Seja um sacerdote na tua casa. Antes de querer ser presbítero, ser diácono, ser evangelista, ser pastor, seja marido. Seja homem de uma só mulher. Seja íntegro, seja reto, seja temente a Deus. Governe bem a tua casa. Aí tu poderás governar a casa de Deus. Com seus olhos fechados, curva a tua cabeça. Eu não vou mudar a mensagem se tiver de visitante, porque você não veio à missa, você veio no culto de um Deus vivo. Você não veio consultar um guru, você veio adorar a Deus. Você não veio ouvir um coach, você veio ouvir a palavra de Deus. Você não veio ficar admirado com a estrutura do templo, é bela, mas você veio adorar a Deus. Tudo aqui gira em torno de Deus, e é para Deus e para a glória de Deus. Todas as coisas aqui é para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não saímos de casa para rever os amigos somente. Nós saímos de casa debaixo de uma missão. Saímos para uma guerra, para uma batalha. E desde o dia que eu fiz as minhas malas, eu sabia que uma guerra estava travada. E eu vou finalizar essa guerra combatendo o combate santo que Deus mandou. Feche os seus olhos, por favor. Volte a ser um bom marido. Sim, vou abrir um parênteses. Volte a ser fiel. Volte a ser paciente. Volte a ter equilíbrio. Quando namorava, tinha paciência, era presente direto, era presente objeto e era presença. Só que depois que casa, até dá presente, mas não tem presença, não tem tempo, não para ouvir, não tem um tempo, não tira um tempo para poder tomar uma casquinha na esquina, R$5, vai lá e toma. Não tem tempo para pegar na mão e dar uma volta na feira para comprar um tomate. Não tem tempo, porque agora é correria, agora tem que ganhar dinheiro, agora tem que juntar dinheiro, agora tem que comprar carro, comprar casa, comprar fazenda, comprar boi. Agora tem que investir. Tu está investindo demais, está esquecendo de observar o que Deus te deu. Tu está correndo atrás de muita coisa e não está tomando conta da tua vinha, da tua casa, da tua da tua família. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Volte a dar opinião na roupa da tua esposa. Volte a olhar o que ela está vestindo. Diga para ela, o decote está grande, a saia está apertada, está muito curta, está muito transparente. Volte a ser ativo. Comece a proteger o que é teu. Comece a privar o que é teu. Você não está vendo? Ela está se tornando mais lascívica, porque ela quer chamar a sua atenção. Só que você não está dando atenção. E tem alguém tentando pegar a sua vinha. Lembra que tentaram pegar a vinha de Nabote? Nabote não quis entregar. Tu vai entregar ou vai proteger o que é teu? A Bíblia diz da seguinte maneira: que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, que
tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Que a sua esposa, eu vou falar porque eu estou aqui mesmo. A sua esposa será como uma árvore frutífera no interior da sua casa, e os seus filhos como rebento em torno da sua mesa. A árvore no interior da casa é uma árvore que só usa do fruto o dono da casa. Mangueira no quintal, só o dono da casa chupa da manga. Abacateira no quintal, só o dono da casa come do abacate. Laranjeira no quintal, só o dono da casa chupa da laranja. Limoeiro no quintal, só o dono da casa faz uso do limão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a sua mulher é uma reserva separada para ti, guardada para ti. Como é que pode? Ela é casada, mas anda de perna de fora. Ela é casada, mas anda de costa de fora. Ela é casada, mas anda com a roupa transparente, muito colada, muito justa. Cadê o varão da casa? Cadê o varão que vai dizer: ei, essa vinha aí é minha, ô glória. Essa vinha é minha, e eu não negocio a minha vinha, ô glória. Já vou finalizar. Cadê o varão que vai dizer: nós casamos e agora nós somos uma só carne, e eu sou o teu dono, aleluia. E como teu dono, eu não quero que você fique exposta, porque uma coisa é estar bonita e outra coisa é estar lascívica. Porque dá para estar bonita sem ser indecorosa, dá para ser bonita sem ser sensual, dá para ser bonita sem ser indecente, ô glória. Dá para vestir bem sem ser indecente, sem chamar os olhares, sem fazer ser o centro das atenções. O que Deus quer que você entenda é que nós temos que voltar a proteger aquilo que é nosso. Nós temos que voltar a blindar aquilo que é nosso. Cerca a tua vinha, protege a tua casa, volte a ser o cabeça da família, volte a ser o líder da casa, volte a ser o macho alfa, como diz nossa irmã Camila Barros. Volte a ser o macho alfa, o homem que tem voz ativa. Não é para ser ignorante, não é para ser carrasco, mas diga para ela: quem tem que ver sou eu. Diga para ela. Quer vestir uma coisa mais leve? Vista para mim, diga para ela. Só para nós aqui de porta fechada. Diga para ela: quem você tinha que conquistar, você já conquistou. Tá entendendo? Porque se você não disser, a bichinha é fraca. Feche seus olhos. E não adianta a bichinha falar que é forte, porque não é. Porque a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. E se a Bíblia diz, eu posso repetir: mulher nunca vai ser homem. Você nunca vai ser homem. Você pode querer mandar, mas nunca vai ser homem. Tem alguns que não gostam de mim, que dizem que eu sou muito dura. Fala muito contra as mulheres. Não é que eu falo contra as mulheres. Eu falo contra a lascívia. Eu falo contra o pecado. Por quê? Como é que Davi caiu? Como é que Davi caiu? Olhando a mulher de Urias o Heteu. Como é que Sansão caiu? Descendo em Serepta, depois em Gaza. Como é que Judá errou? Tendo coito com Tamar, ela vestiu como prostituta. Como é que Salomão fracassou? Tendo muitas mulheres. Essa ferramenta que ora e que faz a igreja pegar fogo, também pode ser uma ferramenta que destrói um casamento, que acaba com o ministério. Então todo cuidado é pouco. Vamos lá que já estou finalizando. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu não sei se a recíproca é verdadeira. Se vocês não estão felizes, não tem problema, eu estou. Nesse quesito eu estou sendo egoísta. Se vocês não estão gostando, eu estou gostando. Porque o que mais me alegra é quando eu vejo alguém com a cara torcida. Quando eu vejo alguém não gostou do que eu falei, eu fico feliz demais. Se eu descobrir uma ferida, eu fico com o dedo nela o tempo todo. Eu tenho essa qualidade. Se eu descobrir que dói ali, eu fico com o dedo assim, ó. Tá doendo, eu continuo com o dedo lá. Alguém diz, folga o dedo, eu digo, não, vou continuar com o dedo aí. Você está entendendo? Ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Não é somente ouvir, é temer. É ouvir e temer. Quer ver? Eu vou ler um texto aqui rapidamente, para não ficar nas minhas palavras. Rapidamente. Não estou enxergando direito, não. Efésios, capítulo número 5, verso 22. Esposas, cada uma de vós, respeitai os vossos maridos,
Esposas, cada um de vós, respeitai os vossos maridos. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E o texto continua dizendo, e assim como Cristo morreu pela igreja, o marido também deve se entregar pela esposa e morrer por ela. Então você nunca vai ser o macho da casa. Eu vou dizer algo aqui também rapidamente, que eu gosto muito de falar isso. Quando você for pregar, pode pregar como mulher, porque você é mulher. Não precisa pregar igual homem. Você não é homem. Não precisa ter um timbre de voz de macho, a não ser que sua voz seja aguda mesmo. Mas não precisa imitar homem, ter postura de homem. Pode pregar com a sua beleza feminina. Porque eu digo, a mulher que não tem sensibilidade, que não é sensível, virou homem. E o homem que é sensível demais virou mulher. A mulher que perdeu aquela sensibilidade natural dela, está virando homem. E o homem que é sensível demais, está virando mulher. Então seja a senhora mesmo. Porque para a senhora ser usada por Deus, não precisa engrossar a voz. Não precisa andar igual homem. Não precisa ter postura de homem. Seja a senhora. Deus usa a senhora como a senhora é. Aleluia. E seja feliz porque Deus deu para a senhora a capacidade de ser mãe. De ser a liderança de uma casa. E de ser o pilar de um ministério. Porque o sucesso do ministério de um varão está no casamento que ele tem. Porque se ele não tem uma esposa que tem a visão que ele tem, o ministério dele não prospera. O segredo do sucesso espiritual depende também do segredo da vida sentimental. Toda pessoa que é frustrada sentimentalmente, ela não tem êxito espiritualmente. É difícil uma pessoa que está vivendo uma vida de fracasso sentimental ter sucesso espiritual. Porque umas coisas estão interligadas, estão ligadas uma ao outra. Juarez me prova. Já não sou mais dois, mas já não são mais dois, mas uma só carne. Nós não somos mais dois, mas é uma só carne. Vamos lá, para a gente poder finalizar e vocês ficarem livres de mim. Mas depois eu volto. Eu fico querendo que o chefe me chame para vir aqui. Fico rodeando ele de vez em quando. Ele posta alguma coisa da igreja, eu vou lá e dou uma curtida assim, para ver se me chama. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Muito feliz em rever o pastor Wilson. O pastor Wilson me acolheu numa fase muito difícil da minha vida. Muito difícil. A gente está passando a pior. Eu estava com 2 ordens de despejo quando ele me acolheu. E eu não sabia onde eu ia colocar minha família. Eu não sabia, irmãos. Eu passei muitas coisas para poder chegar até aqui. Mas se fosse me passar tudo de novo, por causa do evangelho, eu passaria. Passei muitas privações. Chorei muito no gabinete de igreja. Fui deixado em hotel. Deixado em aeroporto. Esquecido em rodoviária. Já fui pregar em lugares que era pegadinha, não tinha agenda. Mas se fosse para passar tudo de novo, eu passaria. Só para poder fazer a obra de Deus. Deus abençoe a vida do Senhor, tá? Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Alguém falou que eu cheguei muito sorridente aqui no altar hoje. Muito alegre. Foi o senhor que falou? Foi o senhor, né? É porque eu vi o pastor Wilson dali, eu comecei a rir, irmãos. Lembrando de quando ele me conheceu, né? Eu vejo ele, eu lembro, começo a rir de alegria. Deus é muito bom. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, Senhor, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. O juízo de Deus está sobre a humanidade, mas a misericórdia não está distante. Junto com o juízo está vindo a misericórdia. O mesmo Deus que açoita é o Deus que dá livramento, glória. O mesmo Deus que corrige é o Deus que dá livramento. O mesmo Deus que permite o vento é o Deus que abre porta de livramento para aquele que crê nele. Finalizando a minha oportunidade. Verso de número 17 do capítulo 3 do profeta Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça. Esse ainda aqui, ele está falando de uma possibilidade. Ele não fala de uma real crise, mas ele fala de uma possível crise. Então ele não está vivendo uma crise, ele está vivendo em abundância. Se a figueira não floresça. Se a figueira não floresce, está indicando que ela não vai frutificar.
E o figo simboliza aqui beleza, formosura. Figo aqui simboliza aparência, beleza, formosura. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ele está falando da possibilidade de não haver fruto na vide. Se não há fruto na vide, o lagar ficará limpo. Se o lagar está limpo, não tem uva para ser pisada. E se a uva não é pisada, não se produz o vinho. E se não tem o vinho, não tem alegria, porque vinho aqui simboliza alegria. Ainda que a figueira não floresça, formosura. E que não haja fruto na vide, alegria. E que o produto da oliveira minta. Oh, glória. A oliveira, ela produz a azeitona. A polpa da azeitona, o alimento é agradável. Mas o segredo da azeitona não está na polpa. O segredo da azeitona está na amêndoa, está no grão. Porque a semente da azeitona comprimida gera o azeite. E o azeite é um líquido precioso, que não aumenta o lipídio, que não aumenta a gordura saturada, que não aumenta o colesterol. E o judeu tem consigo o costume de ingerir todos os dias uma colher de azeite. Mas o azeite aqui, além de simbolizar a saúde, simboliza unção. Porque é com azeite que se ungia, que se consagrava. Azeite aqui também simboliza lamparina acesa, lâmpada acesa, luminosidade, claridade, possibilidade de caminhar na escuridão. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, figueira aqui, formosura, que não haja fruto na vide, uva, vinho, alegria, que o produto da oliveira, azeitona, azeite, unção, aleluia, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento produzido pelo campo, aleluia, em geral o trigo, aleluia, o grão do bico, aleluia, as hortaliças, aleluia, que faz parte da cultura judaica, aleluia, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ovelha aqui, ela produz a lã, mas além de produzir a lã, a ovelha é um animal típico para oferenda, para sacrifício, para sacrificar a Deus. Sacrificava-se ovelha em expiação de pecado. Ele está falando de uma possibilidade de não ter oferta de sacrifício. Outra coisa, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, aleluia, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que no curral não haja vaca. Se não há vaca, não tem leite. Se não tem leite, não tem manteiga. Se não tem manteiga, não tem a coalhada, que faz parte também da culinária judaica. E a manteiga é produzida pelo bater do leite. O azeite é produzido pelo apertar da semente da azeitona. O vinho é produzido pelo pisar da uva, aleluia. E o perfume é produzido pelo quebrar da pétala. Olha o que eu vou dizer rapidamente. Para que produza perfume, tem que se quebrar e amassar a pétala da flor. Para que se produza a uva, o vinho, tem que se pisar na uva e espremer com o pé. Para se produzir o azeite, tem que se comprimir a azeitona para arrancar dela o azeite. Oh glória, para se produzir a manteiga, tem que bater o leite para que venha produzir a manteiga. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti aqui? É no aperto que você produz o seu melhor. É no aperto que você gera o teu melhor. Quanto mais te aperta, mais você exala o perfume de Cristo. Quanto mais te aperta, mais você produz aquilo que glorifica a Deus. É por isso que Jesus disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. O caminho da vida eterna é um caminho apertado. O caminho da vida eterna não é um caminho de vida de libertinagem, é um caminho apertado, pastor Wilson. Eu convido a amada igreja para colocar sobre os teus pés. Eu quero agradecer a rica oportunidade. Eu quero finalizar repetindo algumas coisas que eu disse aqui nesse verso. Eu quero que você entenda que ele disse que ainda que a figueira não floresça, o perfume só é retirado da pétala quando ela é comprimida, apertada. Se a rosa não for apertada, ela não exala o perfume. Se ela não for apertada, ela não exala o perfume. Aleluia. A uva só é extraída, o azeite, o vinho só é extraído quando a uva é apertada, pisada. Se ela não for apertada, ela não gera o vinho. O azeite só é gerado quando a semente é comprimida, apertada. Se a semente não for apertada, ela não libera o azeite, irmã Ingrid. Ela tem, mas para ela liberar tem que apertar ela. Você está entendendo?
Ela tem azeite lá dentro, mas para que o azeite saia, ela tem que quebrar ela, tem que apertar ela, glória, aleluia, aleluia, aleluia. O leite só gera manteiga se ele for batido, glória, aleluia. Se não bater o leite, ele não produz a manteiga. Se não pisar uva, ela não produz o vinho. Se não apertar a azeitona, ela não gera o azeite. Se não apertar a pétala de rosa, ela não gera o perfume. O Senhor está dizendo, quanto mais se aperta a igreja, mais próxima ela está do Senhor, oh glória. Quanto mais, irmão, o que faz a igreja ser avivada não é afrouxar, é apertar, oh glória. O que traz avivamento é o aperto da igreja. E como é que se aperta a igreja? Através da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Jeremias disse, porque a minha palavra é como a marreta que esmiuça a penha, e é como fogo que consome. É a palavra comprimindo a igreja adorando, a palavra apertando a igreja chorando e glorificando, a palavra descendo a igreja derramando lágrima. E quando a igreja derrama lágrima, não de emoção, não de histerismo, mas lágrimas porque ouviu a voz do seu Criador, o avivamento acontece quando a igreja derrama lágrimas, não por causa da voz do pregador, nem pela voz do cantor, mas porque a presença do lavandeiro está na casa, a presença do lavandeiro, daquele que é lavandeiro, oh glória, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do Emanuel, do Cordeiro de Deus está na casa. Esta igreja não derrama lágrimas porque está emocionada, não derrama lágrimas porque está sendo estigada, ela derrama lágrimas porque ela está sendo apertada pela presença. Porque quando a presença entra na casa, a presença preenche todos os cantos, a presença envolve o ambiente, e essa presença nos constrange, essa presença nos aperta. E eu quero declarar que essa noite, aleluia, pelos olhos da fé, eu sei que a presença já está aqui dentro. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e que não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e descansarei no Deus da minha salvação. E dizendo, ainda que todas as coisas sejam abaladas ao meu redor, eu estarei focado no Deus que me escolheu. A minha fé não está embasada nas coisas que os meus olhos podem ver, a minha fé está escorada no Deus invisível, mas real. A minha fé não está embasada naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que é vulnerável. A minha fé está pautada em um Deus todo-poderoso, no Criador dos céus, no Criador da terra, no Elohim, no El Shaddai, no Adonai. Porque ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que as ovelhas sejam arrebatadas, e que nos currais não haja gado, todavia, fecha seus olhos, todavia, irmãs, aleluia, todavia, irmãos, aleluia, todavia, obreiros, criança, adolescente, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e descansarei no Deus da minha salvação. Que você esteja alegrando no Senhor, descansando em Deus. O mundo está indo de mal a pior. Por consequência da desobediência de seus filhos, Deus já havia dado ordem a Samuel. E Samuel, nesse período, já tinha derramado azeite sobre a cabeça de Davi. Mas o que me chama a atenção antes de pregar essa manhã é que Deus, o Senhor, ao ceifar a vida dos filhos de Eli e de permitir que a arca da aliança é levada, Ele permite, ceifa também a vida do próprio Eli. E muitas madrugadas eu me peguei conversando com Deus e dizendo: Deus, Eli nada fez senão ser omisso quanto o comportamento dos filhos, senão ser omisso quanto à atitude de profanação produzida pelos seus filhos. E o Espírito de Deus colocou em minha alma que a atitude dos filhos de Eli conseguiu manchar a honra de Eli. Eli não precisou colocar o pé na lama para manchar a sua honra diante de Deus, mas o comportamento dos filhos respingou na hombridade de Eli. E muitas vezes nós não entendemos a responsabilidade que nos é imposta como filho de sacerdote, esposa, irmão, parente de sacerdote, tendo em vista que uma vez que o nosso comportamento é um comportamento desequilibrado, coloca em questionamento
o ministério das pessoas que nos rodeiam. E a honra de Eli, ela foi manchada por causa da atitude dos filhos de Eli. Os filhos de Arão também morreram dentro do templo, porque decidiram pegar a lâmpada e colocar fogo estranho perante o Senhor. E Deus ceifou os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e disse a Arão: não chore e nem lamente esse incêndio, não raspe a cabeça e nem ande de luto por eles, mas jogue a cinza deles para fora do arraial, porque nem a cinza dos seus filhos eu quero dentro do arraial. Deus está dizendo: a sua descendência não pode manchar as ordens e os limites que eu, Senhor, predeterminei para o meu povo. Mas quando se fala a respeito de Davi, é perceptível e notório que Davi vai ser um divisor de águas, um marco na geração a qual Deus o levanta para ser rei de Israel e governar segundo a permissão de Deus. A arca da aliança foi levada, os filhos de Eli desceram à sepultura, Eli também fora ceifado, e agora Davi vai ter uma demanda com Saul. E essa demanda que Davi tem com Saul é um tanto quanto complexa, porque Davi desce no vale, vence Golias, torna-se candidato ao trono real de Israel, recebe Mical por esposa, Jônatan por cunhado, Saul por sogro, e Davi sai do anonimato da terra de Belém para morar no palácio. Quando Davi está morando no palácio, a Bíblia diz que as oportunidades começam a surgir para Davi. E em uma das oportunidades, Davi vai à peleja e volta com a sua mão agarrada à espada, de tanto sangue que ele derramou dos filisteus. E a Bíblia diz que ao entrar na cidade, as mulheres cantavam e diziam: Saul matou 1000, mas Davi 10 milhares matara. E o nome de Davi saiu do anonimato e entrou em evidência. Quando o nome de Davi entra em evidência, a Bíblia nos relata que um ciúme possui o coração de Saul. Possuído pelo ciúme, temeroso quanto à sua posição e a sua honra diante do povo, Saul agora trama ceifar a vida de Davi. Essa trama de Saul é descoberta por Jônatan. Jônatan, por amar Davi, orienta Davi a se esconder no período da festa dos pães asmos. Davi se esconde e Saul revela o desígnio do seu coração ao lançar ou jogar uma lança contra Jônatan. Jônatan orienta Davi e Davi começa a fugir da ira de Saul. Nesse tempo de fuga de Davi, Davi passa em algumas cidades e a Bíblia diz que havia um decreto dado por Saul, que toda cidade, todo povo que falasse que não viu Davi tinha que jurar, e não jurando morreria a espada de Saul, porque grande era a ira. E a Bíblia diz que Davi, passando de uma cidade para outra para escapar da espada de Saul, certa feita Davi deixou a barba crescer, uma barba escorrer, e entrou em Gade cambaleando como se fosse um ébrio, como se fosse um bêbado. E a Bíblia diz que quando o rei de Gade visualizou Davi, ele disse: porventura Saul temeste a um bêbado, Saul temeste a um homem desequilibrado. E assim Davi escapou da ira do rei de Gade. Deus deu a Davi a oportunidade. Saul adentrou na caverna, Davi cortou a orla do vestido e não usou a espada contra o ungido de Deus. O tempo passa, Saul, Jônatan desce à sepultura, Davi lamenta a morte de ambos e Deus dá a Davi o trono. Davi assenta-se à cadeira real de Israel, literalmente como rei. Quando Davi assume o reino, a Bíblia diz que Davi levanta para si um exército, e nesse exército que Davi levanta, está diante dele Urias. Esse Urias, o heteu, esposo de uma mulher chamada Betseba. Esta Betseba, filha de Elã, este Elã, oráculo de Davi, conselheiro do rei,
vivia dentro dos âmbitos do palácio real. A palavra do Senhor diz que ao travar uma certa peleja, Davi decidiu ficar em casa, ficar na sacada, ficar descansando, ficar deleitando, porque era uma peleja tranquila, era uma guerra em que não se ouvia muito o barulho de espada, que as lanças não eram jogadas, os dardos não eram atirados, o adversário era fraco, a guerra era serena, e por esse motivo Davi colocou em seu coração ficar em casa, não ir ao campo de batalha. Quando Davi não vai ao campo de batalha, eu percebo que Davi estava ocioso. Quando eu digo que Davi está ocioso, eu não digo que ele está ansioso, porque ansiedade é desejo desacelerado da alma de conquistar algo ou de chegar em algum lugar. Segundo Freud, pai da psicanálise, o ansioso, ele come sem ter vontade, ele anda pela casa, o ansioso, ele tende a falar sem raciocinar. Agora, o ocioso no Aurélio é alguém que está desocupado, é alguém que não tem o que fazer, é alguém que está com a mente vazia,